Meus irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez. O Senhor tem nos dado realmente da sua graça, da sua bondade, e nós nos alegramos com isso. E eu quero, mais uma vez, claro, estar juntamente com os irmãos estudando aqui a palavra do Senhor, e dentro do assunto que eu iniciei domingo passado, nós vamos olhar para o fruto do Espírito Santo, baseado lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. E aí nós vamos então andar um pouco aqui no nosso estudo, vamos aprender uma segunda virtude, não é? Porque naquela ocasião nós vimos a respeito do amor como virtude do Espírito e aprendemos algumas coisas ali. Nessa manhã eu quero considerar então uma outra virtude aqui, que veremos daqui a pouco, e aí vamos, claro, conduzir essa nossa IBD em casa, né? Eu aqui, você aí no seu lar, a fim de que todos nós sejamos abençoados e apacentados pelo Senhor. Então vamos lá, deixa eu ler o texto com os irmãos aqui mais uma vez de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Somente esses dois versos, nós já estamos nos acostumando com essa leitura, e a tendência é nos acostumarmos até mesmo quem sabe, chegar a decorar esses versos aqui, tá bom? Muito bem, meus irmãos, vimos domingo passado, na primeira sessão, as virtudes relacionadas a Deus, que se destaca em três virtudes do Espírito: amor, alegria e paz, certo? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vimos que o amor do grego, ágape, né, que diz respeito a amor leal, amor fiel ou amor sacrificial. E dentro dessa última expressão, eu gostaria de fazer uma observação sobre o amor sacrificial. Quando Jesus declara, em João capítulo 15, versículo 12, as seguintes palavras, e mais uma vez aqui para os irmãos, eu tenho o texto aqui comigo, aqui na tela, diante de mim, para facilitar então a leitura e o nosso andamento aqui do nosso estudo, ok? Muito bem, então vamos lá. João capítulo 15, versículo 12, diz assim: O meu mandamento é este, Jesus falando aos seus discípulos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Falando sobre o amor sacrificial, alguns dos irmãos podem pensar como algumas pessoas às vezes indagam a respeito do amor sacrificial. Alguns entendem que Jesus está falando que é o amor que você tem que expressar como ele expressou, no sentido de morrer a favor das pessoas, a favor dos pecadores. Então nós devemos pensar que, de fato, Jesus está falando de um amor sacrificial, um amor perfeito, aqui para os seus discípulos, né? Assim como eu vos amei. Ele diz que esse amor deve ser mútuo, né? Entre eles, que vos ameis uns aos outros. Agora veja bem, nós devemos pensar que o amor sacrificial também, ele não está de forma alguma estreitamente limitado ao sacrifício em que Cristo fez ali na cruz. Então, mesmo porque não é o que nós devemos manifestar, justamente porque esse amor sacrificial já foi feito uma vez para sempre. Então, nem você nem eu devemos pegar esse texto e pensar que temos que morrer a favor de alguém, de muitas pessoas e assim por diante. Não é essa a ideia do texto em que Jesus trata com seus discípulos, mas que eles poderiam amar as pessoas, ou amar, né, esse amor ali entre eles de uma forma sacrificial, no que diz respeito à renúncia, à abnegação, a se dedicar a favor de alguém, a socorrer alguém, a fazer algo por alguém, como se fosse por si mesmo. Então não vamos pensar o amor sacrificial como sendo apenas em sacrifício a favor de alguém ou a favor de muitos, pois Jesus já fez isso. Então não se estende a nós de forma alguma o amor sacrificial no sentido de morrer a favor de alguém, mas o amor sacrificial de renúncia, de abnegação e de poder servir uns aos outros, socorrer uns aos outros, fazer algo realmente a favor de alguém por sua necessidade,
certo? Sem nós nos preocuparmos do que vamos receber em troca. Isto é um amor sacrificial, perfeito? Apenas esta observação para um melhor entendimento e assim nós vamos dar continuidade aqui. Veremos hoje a segunda virtude relacionada a Deus, que é alegria. Então é importante nós percebermos essa segunda virtude do fruto do Espírito, que é alegria. Veja bem, fruto está no singular, não frutos do Espírito como algumas pessoas usam, né? Porque ele está no singular. Então o fruto é um só e dentro desse fruto contém 9 virtudes, ok? Muito bem. Então quando nós pensamos sobre alegria, vem do grego chara ou cara. É registrado na concordância bíblica exaustiva 148 vezes, sem contar com os sinônimos. Então percebemos que a palavra alegria ela é abrangente, né? Ela enumera então essa quantidade bem interessante de 148 vezes. Isto, como acabei de destacar, sem pensar ou sem destacar os seus sinônimos também dentro do estudo em que nós olhamos, examinamos na concordância bíblica exaustiva e encontramos esse número bem expressivo. Interessante, isso também nos chama a atenção. Meus amados, a alegria é usado no Novo Testamento repetidamente e é usada para indicar a alegria de origem espiritual, nunca natural, certo? Como muito bem registrado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. O texto que eu destaco e leio aqui para os irmãos nesse momento. 1 Tessalonicenses capítulo versículo 6 diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então aqui Paulo ressalta a forma como os irmãos crentes tessalonicenses receberam a palavra do Senhor. E ele deixa claro, né, tendo recebido a palavra, posto em que em meio de muita tribulação. E aí ele conclui com alegria do Espírito Santo. Então nós identificamos nesse texto, neste verso, que realmente, quando nós pensamos sobre alegria, nesse contexto bíblico, nós estamos falando de uma virtude espiritual e não terrena, não natural, né? Que é aquela alegria natural que muitas pessoas expressam devido a situações que ocorrem ali a favor dessa pessoa, certo? Enfim, mas aqui se trata, claro, de uma virtude, de uma qualidade, de uma capacidade que realmente procede do Espírito Santo. Então o texto deixa claro para nós que em meio à tribulação esses amados receberam a palavra com alegria do Espírito Santo, algo que transbordou na vida desses amados mediante o encontro deles com Cristo, e aí nós vemos esta virtude então de uma forma muito satisfatória em suas vidas. Uma outra coisa também, pouco antes de Paulo, do Senhor Jesus, ser preso, Jesus ele se reuniu com seus discípulos para dar algumas instruções, certo? Então apenas formulando aqui a questão, né, que pouco antes de ser preso, o Senhor Jesus ele se reuniu com seus discípulos para dar instruções. Ele disse o seguinte para os seus discípulos: tenho-vos dito isto para que o meu gozo, que é a alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo, e a vossa alegria seja completa. O que nós percebemos nessa boa colocação de Jesus, antes dele ser preso, levado pelas autoridades religiosas, etc., para passar ali pelo seu julgamento, ele deixou esta palavra aqui de antemão para os seus discípulos. Logo, nós percebemos que somente a alegria divina é suficiente para permanecer em nós e para nos preencher totalmente. Falo isso me referindo às palavras com que Jesus destaca para os seus discípulos, sendo estas
as últimas palavras do texto: e o vosso gozo seja completo. E isso nos traz uma satisfação em saber que somente e unicamente essa virtude que é do Espírito, que é do Senhor Jesus e que é também do Pai Celestial, né? Então nós percebemos que Jesus, ele dispensa, ele deixa sobre os seus discípulos esta alegria de uma forma extraordinária, que eles pudessem ser contagiados ou preenchidos completamente com esta alegria. Por isso é importante nós nos atentarmos para essas palavras de Jesus: e o vosso gozo ou alegria seja completo, né? Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, algo que não pode ser tirado daqueles que receberam, claro, esta alegria de Jesus e o próprio Jesus. E o vosso gozo, a vossa alegria seja completa, ou seja perfeita, seja plena, seja transbordante. Traz aqui então essa ideia para nós. Então é interessante nós aqui nos atentarmos para essa virtude do Espírito, o qual o Filho sustenta, o Pai sustenta, e aqui Jesus falando da sua alegria, né, que estaria nos discípulos, que iria ser completa neles de uma forma extraordinária. E é claro que aí fala de uma alegria constante, que é a do Senhor Jesus e que é a qual nós estamos também entendendo que é virtude do Espírito Santo para a vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Também é interessante nós nos atentarmos que o apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 14, versículo 17, com respeito ao reino de Deus, dizendo o seguinte: veja o que ele destaca em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que nós destacamos aqui neste verso, claro que ela está dentro, tá dentro de um pacote, nos apresenta aqui a justiça, a paz, e depois termina concluindo e nos fazendo pensar de onde provém a alegria. E a alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo é desfrutar de algo que é do Espírito e que Ele tem nos dado. Uma virtude dele mesmo, uma capacidade dele mesmo, uma qualidade dele mesmo, para que nós possamos entender que o reino de Deus, a expressão que manifesta realmente o reino de Deus, a obra de Deus, Paulo deixa muito claro que não está de forma alguma em situações comum, em situações de suprimentos naturais para o corpo físico, mas ele deixa claro, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E eu diria que é com esta alegria espiritual que nós realizamos a obra do Senhor, e nesta obra temos grande prazer e alegria, não no sentido terreno, não, mas no sentido totalmente espiritual. Esta alegria que nos capacita. Nós veremos um pouco mais adiante a respeito de um significado muito importante da alegria do Espírito Santo, né? Então nos traz aí essa expressão realmente convincente para nós, e nós nos alegramos porque ela faz parte das nossas vidas. E um pouco mais pensando aí nesse texto bíblico, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Devemos pensar que tal afirmação feita por Paulo é extremamente segura, verdadeira e irrefutável sobre a fonte da verdadeira alegria. E esta fonte aponta para o Espírito Santo de Deus, né? Então, quando há essa afirmação de Paulo, e esta afirmação bíblica, ela é segura, ela é verdadeira e também irrefutável, ou seja, não se pode refutar esta alegria que não é passageira, essa alegria que não é momentânea, mas é esta alegria que vem de uma fonte totalmente verdadeira, totalmente confiável. E esta, claro, o Espírito Santo, né? Porque faz parte do seu fruto. E é então a segunda virtude do fruto do Espírito, a alegria. Meus irmãos, por causa desta união ou da nossa união com o Espírito Santo,
podemos ter alegria em qualquer situação. E que isso fique muito claro, tanto para você como para mim. Em qualquer situação nós podemos ter alegria, esta alegria do Espírito sobre nós, esta virtude, esta capacidade sobre nós. Pelo fato que nós não dependemos de forma alguma das circunstâncias do momento. Isto é, esta alegria do Espírito sobre os filhos de Deus não depende das circunstâncias do momento. Ou seja, não é quando as coisas estão a nosso favor, quando as coisas estão indo muito bem, quando conseguimos e conquistamos tantas coisas e nos traz aí uma certa alegria, né? Não, ela não depende de forma alguma de qualquer situação. Por isso, ela não é de forma alguma uma alegria passageira, uma alegria momentânea, uma alegria que se tem hoje, amanhã não tem. Por isso que é algo espiritual, diferente da alegria proporcionada às pessoas no aspecto natural. Porque muitas coisas cooperam, muitas coisas ocorrem aí na vida de muitas pessoas para trazer uma certa alegria em diversas coisas que ocorrem a muitas pessoas de uma forma satisfatória, né? E eu entendo que essas coisas elas trazem prazer, certo? Agora, quando nós pensamos em alegria do Espírito, está muito além do prazer que foi proporcionado por algo conquistado, por algo realizado e assim sucessivamente. Então, quando nós olhamos para a união que temos com o Espírito, nós podemos ter alegria em qualquer situação, em qualquer momento da vida, em qualquer conflito da vida, em qualquer situação da vida. E aí nós vamos entender realmente o que esta alegria do Espírito proporciona em nós em qualquer momento realmente difícil, né? Justamente que nós devemos entender que tal alegria em nós, sendo esta do Espírito, não depende das circunstâncias do momento. Seja qual for as circunstâncias do momento, nós teremos sobre nós a alegria do Espírito, capacidade do Espírito para lidar com essas situações, como veremos daqui a pouco também. Muito bem, meus irmãos, pensando aqui nessas expressões sobre a alegria do Espírito, sobre esse fruto, sobre cada um de nós, a alegria nós devemos também entender quando nós estudamos sobre a alegria do Espírito aqui, essa virtude tão nobre, né, que nos foi dado. Tal alegria é um contentamento profundo nos caminhos de Deus. E possuí-la nos capacita alegremente a lidar com diferentes formas de provas na vida cristã. Por isso que é uma alegria sobrenatural, miraculosa. A fonte é eterna, a fonte é o Espírito Santo. Então, quando pensamos sobre alegria, é um contentamento profundo nos caminhos de Deus, nas coisas de Deus, na obra de Deus, e tê-la, literalmente, possuí-la, nos capacita alegremente, de uma forma muito equilibrada, certo? A lidar com diferentes formas de provas na vida cristã, na nossa vida, como crentes em Cristo Jesus. Quero destacar com você aqui alguns textos para pensarmos nesta consideração que acabo de fazer, porque ela é muito relevante. Ela nos faz realmente pensar, ela nos faz considerar, né, que há um contentamento dentro de nós. Esse contentamento tem a ver com aquilo que nós temos desfrutado nos caminhos de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. E quando temos esta alegria que emana do Espírito, nós devemos entender que nos capacita de uma forma maravilhosa, extraordinária, alegremente, tanto você como eu, a nós sabermos como nós vamos lidar, certo? Com diferentes formas de provas na sua vida, na minha vida e na vida de todos os filhos de Deus. O primeiro texto que eu destaco é Tiago, capítulo 1, versículo 2.
Preste bem atenção nessa narrativa e algo destaca para nós e você vai perceber como soma com tudo aquilo que acabei de destacar aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. É um texto que parece ser intrigante, mas não é. Ele é totalmente coerente com o contexto de alegria, pensando nesta alegria espiritual e que traz capacidade para nós. Por quê? Pois bem, a alegria que Tiago destaca aqui no capítulo 1, versículo 2, que é a alegria que capacita todo crente em Cristo nas provações. É esse tipo de alegria que nós estamos lendo e devemos compreender aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Não é só uma, várias provações. E esta consideração que Tiago destaca aqui, tende por motivo de toda alegria. Esta alegria que Tiago está destacando é justamente, irmãos, a alegria que capacita todos os crentes, desde os tempos de Tiago que passaram por várias provações, como nós que passamos também por várias provações. Aqui ele não está dizendo por ficarmos felizes, jubilosos, alegres, não é? Com risos, etc. Não, ele está falando que teremos esta capacidade por passarmos por tantas provações como crentes em Cristo, como salvos em Cristo, como servos de Cristo. Devemos entender justamente aqui, dentro desse contexto, esta expressão. Porque sendo essa expressão espiritual, sendo essa expressão uma virtude do Espírito, então é algo que vai nos capacitar nas provações. É justamente essa consideração que Tiago faz e que nós devemos reter da melhor maneira possível para não entendermos que diante das provações eu vou me sentir alegre, eu vou me sentir feliz. Se nós formos muito coerente com a nossa própria estrutura, né, humana, terrena, pecadora, limitada, nós muitas vezes não nos alegramos com breves provações que passamos na vida por situações que fogem do nosso controle. Vamos ser bem sinceros e bem transparentes nessa questão. Por isso, o que Tiago destaca é capacidade em meio às provações, tanto para esses amados no passado, como para nós aqui neste presente século. Também Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 12 a 14, faz com que todos os salvos em Cristo e habitados pelo Espírito Santo reflitam em suas considerações. Vamos refletir nessas considerações do apóstolo Paulo, que está muito estreito com aquilo que Tiago também declarou para nós agora há pouco. Então vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14, nos diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Fogo aqui diz respeito a uma perseguição específica que esses amados estavam sofrendo nesse contexto. Fogo, perseguição, provação, ok? Então ele diz, destinado a provar-vos. Olha só que interessante. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, ou alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Nos traz esse entendimento. Aí ele continua aqui no versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Interessante também essas colocações. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, felizes. Esta é a palavra destacada aqui.
porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre vós repousa, ele está dizendo, sobre vós está, sobre vós habita o Espírito da glória de Deus. Se sobre os salvos, aqui no contexto que Paulo está falando, repousa o Espírito da glória de Deus, ou seja, o Espírito Santo, então, irmãos, é evidente que a sua alegria, que capacita, que fortalece, fará com que esses irmãos passem por essas situações felizes no Senhor, sendo capacitados pelo Espírito a passarem por essas situações por causa dos sofrimentos de Cristo, quando ele usa as palavras ali no versículo 3, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, né? Isso diz respeito com aquilo que nós cremos do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, dos seus ensinamentos. E por causa dessa nossa crença, nós teremos, então, como esses amados tiveram nesse contexto, momentos de provações, de perseguições furiosas sobre suas vidas. A alegria aqui, nós podemos, não tem problema algum, em você entender que aquela alegria de entender que eu estou participando de algo que diz respeito ao meu Senhor, né? Mas, irmãos, a ênfase aqui é a alegria que capacita. E esta alegria sobre esses amados nesse contexto tem a ver com a presença do Espírito Santo repousando ou estando sobre eles, conforme o versículo 14 na parte final. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Repousa, está presente, está sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Pois bem, semelhantemente é o que é ensinado por Tiago. Também é ensinado nesses versos aqui, da primeira epístola de Paulo, capítulo 14, dos versos que lemos aqui, né, dos versos 12 ao versículo 14, o que foi ensinado por Tiago, também ensinado por Pedro na sua narrativa, como nós acabamos de ler. Ou seja, vos alegreis exultando. As últimas palavras do versículo 13, quando ele diz, vos alegreis exultando, né? Que tenhamos essa capacidade, né, de entendermos que diante de provações nós teremos esta virtude, essa capacidade para lidar melhor com todas as provações e situações que hão de vir sobre as nossas vidas. Em algum momento isso poderá, claro, acontecer literalmente. Então, vos alegreis exultando. E isso em meio ao sofrimento e provações. É dessa forma que o Espírito Santo nos capacita em momentos difíceis, em momentos de provações e assim sucessivamente. Muito bem, meus amados, concluindo nossas considerações aqui para o estudo da nossa EBD em casa, um estudo muito propício, muito necessário, eu diria até mesmo para esse momento, né? Onde passamos por situações difíceis, certo? Diferente, claro, do contexto aqui de Tiago com os irmãos ali, de Pedro com os irmãos também, mas cada um no seu tempo tendo as suas experiências e as suas provações. Então vamos para a nossa conclusão. É de suma importância considerar que a alegria aqui não é, de forma alguma, de se alegrar com acontecimentos de sofrimentos, perdas, etc. Porque não é. Essa alegria aqui não pode ser interpretada, vista nesse sentido. Mas cremos, meus irmãos, de uma forma muito coerente com aquilo que temos estudado até aqui, mas cremos que mesmo em face dos sofrimentos e perdas, certamente, devemos crer nisso, certamente, teremos a alegria do Espírito Santo que tem como função trazer equilíbrio em todas as circunstâncias da vida. Então não estamos falando de estarmos rindo, alegres, felizes com tragédias, com acontecimentos de sofrimentos, perdas, etc. De forma alguma. Mas entendemos que ainda que esses acontecimentos sucedam na sua vida, na minha vida, nós devemos ter essa certeza, essa garantia, nós devemos crer
que mesmo em face dos sofrimentos e perdas, tanto você como eu, teremos a alegria do Espírito Santo. E aqui é que nos chama a atenção. Tem como função trazer equilíbrio em todas as circunstâncias e experiências da vida que você e eu também passamos ou então iremos passar em algum momento. Esta alegria é justamente isso, ela traz equilíbrio. É a alegria que traz equilíbrio para os filhos de Deus em momentos difíceis. Devemos acreditar nisso, pois estamos estudando sobre algo muito relevante e de caráter espiritual. A alegria do Espírito Santo como virtude proporciona, olha só que maravilha, proporciona equilíbrio, tranquilidade, capacidade para lidar com situações difíceis e etc. Esta alegria como virtude do fruto do Espírito, segunda virtude do fruto do Espírito. É maravilhoso nós pensarmos e nos atentarmos para essas verdades, o que ela nos proporciona. Equilíbrio, tranquilidade, capacidade para lidar com situações difíceis e etc. Isto é a virtude do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Logo, meus amados, a alegria do Espírito Santo não pode ser associada com risadas, gargalhadas ou mesmo em estar alegre em todo o tempo, pois todos nós passamos por momentos de tristezas na vida e nem sempre estamos alegres. Não é verdade? Por isso que esta alegria não é natural, não é terrena. Ela é espiritual e serve para nos auxiliar, para trazer equilíbrio, tranquilidade e capacidade em todas as situações difíceis que você e eu, em algum momento, já passamos ou vamos passar na nossa vida. Aqui nós paramos. Segunda virtude do fruto do Espírito, alegria. A alegria do Espírito sobre cada um de nós. Deus em Cristo mais uma vez nos abençoe, nos alimente com a sua palavra e que você possa estudar muito bem nesta manhã com a sua família para a sua edificação e para o seu fortalecimento. Deus em Cristo nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, pela graça e bondade do nosso Deus. Abraço a todos.